O tempo, muitas vezes reivindica o que construímos. Mas, e se as cidades não apenas desaparecessem, mas fossem engolidas por catástrofes ou virassem museus de tragédias esquecidas? De ruas onde a vida foi banida a cidades submersas que ressurgem como esqueletos salgados, de civilizações outrora vibrantes a postos avançados remotos que se tornaram cápsulas do tempo, e vilas pacíficas transformadas em memórias de guerra. Estas são as histórias de cidades que o mundo esqueceu, lugares onde a vida parou e o mistério perdura. Imagine uma cidade onde o subsolo arde, num incêndio que começou em 1962. Chamas que podem continuar por mais 250 anos. Esta é Centralia, Pensilvânia, uma cidade que se tornou um testemunho sombrio de como um erro pode mudar o destino de um lugar inteiro. Em 1856, a abertura de minas de carvão trouxe prosperidade. Em 1890, a cidade fervilhava com mais de 2.700 habitantes, com igrejas, hotéis e teatros. Em 27 de maio de 1962, tudo mudou drasticamente. Bombeiros tentavam uma queima controlada em um aterro sanitário numa mina abandonada. O que eles não sabiam era que o fogo encontraria um labirinto de minas de carvão, e não pararia mais. O fogo se espalhou por uma rede de 13 quilômetros de profundidade, atingindo mais de 90 metros. Milhões foram gastos para apagar as chamas, mas nada funcionou. O inferno subterrâneo alterou o mapa de Centralia, com temperaturas de mais de 482 graus Celsius em alguns pontos. O monóxido de carbono mortal vazava por fendas na terra. O perigo se tornou real em 1981, quando um menino quase morreu ao cair em um buraco de 45 metros que se abriu sob seus pés. Em 1990, 400 famílias já haviam fugido. Hoje, apenas 5 pessoas ainda chamam este lugar assombrado de lar. Cientistas acreditam que o fogo pode queimar por mais 250 anos. Uma lembrança assombrosa de uma próspera cidade que desapareceu. Imagine uma cidade medieval, empoleirada no topo de falésias de 400 metros, silenciosa, abandonada e misteriosamente bela. Esta é Craco, a cidade fantasma da Itália, aninhada na região da Basilicata. Sua história começa em 540 d.C., quando monges gregos, fugindo de invasores costeiros, fundaram um assentamento chamado Montedouro. Em 1060, o arcebispo Arnaldo assumiu, rebatizando-a Ad Gracorum. Em 1040, a Torre Normanda foi construída, impulsionando o crescimento da cidade. Craco prosperou na Idade Média, e em 1276, uma nova universidade atraía estudantes e estudiosos. A população cresceu de 450 em 1277 para 2.590 em 1561. O século XV viu a construção de 4 grandes palácios, símbolos da prosperidade de Craco. No entanto, a jornada de Craco foi repleta de desafios. Em 1656, uma praga devastadora exterminou muitos de seus habitantes. Más condições agrícolas forçaram cerca de 1.300 craqueses a buscar uma vida melhor na América do Norte entre 1892 e 1922. A década de 1960 marcou o início do declínio trágico de Craco. Obras em novos sistemas de esgoto e água desencadearam deslizamentos de terra massivos, um desastre que cientistas alertavam desde 1910 devido à fundação instável da cidade. Em 1963, 1.800 moradores foram realocados para Cracopechiera, um vale abaixo. Depois veio uma enchente devastadora em 1972, seguida pelo terremoto de Irpini em 1980, selando o destino de Craco como uma cidade fantasma. Hoje, Craco permanece vazia, uma testemunha silenciosa de sua própria história. Com um cenário dramático que atraiu vários filmes de Hollywood, adicionando mais um capítulo à sua existência lendária. Uma cidade onde o tempo parou, mas o mistério de sua história continua. Você já ouviu falar de uma cidade engolida por sua própria fonte de vida? Bem-vindo a Vila Epecuén, a cidade submersa da Argentina. Aninhada na margem leste da Laguna Epecuén, Vila Epecuén já foi um movimentado refúgio turístico. Nas décadas de 1950 e 1970, era o lugar para estar. Imagine uma cidade que poderia hospedar 5.000 hóspedes por vez e atrair 25.000 turistas em busca das águas curativas do lago de novembro a março.
Os negócios locais prosperavam, com 280 estabelecimentos, incluindo pousadas, hotéis e pensões. As propriedades terapêuticas do lago rivalizavam com as do Mar Morto, tornando-o o segundo corpo d'água mais salino do mundo. Era um paraíso com a promessa de saúde e prosperidade. Em 6 de novembro de 1985, um padrão climático raro desencadeou uma maré alta, rompendo uma barragem próxima. Os níveis da água subiram 1 centímetro a cada hora, sem parar. Em apenas 2 semanas, as águas da inundação atingiram 3 metros de profundidade. Em 1993, 10 metros de água haviam engolido a cidade, forçando 1.500 moradores permanentes a abandonar suas casas da noite para o dia. Vila Epecuém desapareceu, uma cidade fantasma submersa, perdida nas profundezas da Laguna Epecuém. Em 2009, as águas começaram a recuar, revelando o esqueleto de Vila Epecuém. A água salgada deixou sua marca, cobrindo cada edifício com grossas camadas de sal branco e cinza. O que emergiu foi uma paisagem apocalíptica, um lembrete assustador de quão rapidamente a prosperidade pode desaparecer. Hoje, visitantes de todo o mundo vêm testemunhar esta cena assombrosa. Imagine uma fortaleza que emerge do mar. Não é um navio de guerra, mas a Ilha Ashima, a selva de concreto abandonada do Japão, mais conhecida como Gunkanjima, ou Ilha Encouraçada. Esta ilha de 6,3 hectares na costa de Nagasaki conta uma incrível história da rápida ascensão do Japão ao poder industrial. Em 1890, a Mitsubishi viu ouro nos ricos depósitos de carvão submarinos e comprou Ashima por apenas 100.000 ienes, ou $673 americanos. Ao longo dos anos, a ilha se transformou dramaticamente. Em 1950, as minas de carvão de Ashima produziam impressionantes 14.000 toneladas de carvão por mês, alimentando a crescente indústria naval do Japão. Este carvão, valorizado por seu baixo teor de cinzas e enxofre, alcançava altos preços. Ashima atingiu seu pico em 1959, com impressionantes 5.259 residentes aglomerados em seus alojamentos apertados. Era o lugar mais densamente povoado da Terra. Os mineiros trabalhavam em turnos exaustivos 24 horas por dia, nas profundezas do mar. A vida era dura, com 95% de umidade e poeira de carvão por toda parte. Mas os trabalhadores ganhavam significativamente mais do que seus colegas do continente. A ilha também se tornou uma tela para a inovação arquitetônica japonesa. O edifício número 30, construído em 1916, foi o primeiro prédio de apartamentos de concreto de arranha-céus do Japão. Esta maravilha de 7 andares abrigava 145 pequenas casas, cada uma com apenas 10 metros quadrados. Mas em 1974, as minas fecharam, e Ashima foi abandonada. Hoje, a ilha é uma relíquia fantasmagórica de seu passado movimentado. Os visitantes só podem vislumbrar pequenas partes dela através de passeios guiados, pois a maioria das áreas permanece restrita. Os ventos e ondas implacáveis do mar continuam a corroer os edifícios, aumentando o fascínio misterioso da ilha. No coração do deserto do Namibe, jaz uma cidade engolida pelo tempo e pela areia. Esta é Kolmanskop, o deserto paraíso de diamantes da Namíbia. Nossa história começa em 14 de abril de 1908. Um ferroviário chamado Zacarias Levala tropeça em uma pedra brilhante enquanto limpava os trilhos. Ele a mostra ao seu supervisor alemão, August Stausch, e, de repente, a corrida começa. Há diamantes por toda a parte. Kolmanskop rapidamente se torna um paraíso para garimpeiros. Em 1912, a cidade produz 1 milhão de quilates de diamantes, surpreendentes 12% da produção total mundial. É uma cidade em expansão com todos os luxos, edifícios ornamentados, cores vibrantes e móveis de alta qualidade. Imagine viver no luxo no meio do deserto. Eles até tinham jardins prósperos, graças à água trazida por trem. Mas, como diz o ditado, todas as coisas boas chegam ao fim. Após a Primeira Guerra Mundial, os preços dos diamantes despencaram. O golpe final veio em 1928, quando depósitos mais ricos foram encontrados perto do rio Orange, a 270 quilômetros ao sul. Em 1954, Kolmanskop estava completamente abandonada. Hoje, Kolmanskop é um lembrete misteriosamente belo de uma era passada. Cerca de 35.000 visitantes vêm a cada ano para testemunhar esta estranha mistura de ambição humana e o poder da natureza.
Pyramiden é uma cidade fantasma ártica, aninhada sob uma montanha em forma de triângulo no arquipélago de Svalbard, na Noruega. Comprado da Suécia em 1927, este posto avançado e isolado tornou-se um assentamento mineiro soviético, sob a empresa estatal Trashartkugol, que iniciou as operações em 1931. A mina provou ser bastante produtiva, produzindo cerca de 9 milhões de toneladas de carvão entre 1955 e 1998. Mas Pyramiden não era apenas sobre carvão. Era um símbolo brilhante do poderio soviético no Alto Ártico, assegurando a presença soviética nesta região remota. Em seu auge, na década de 1980, mais de 1.000 pessoas chamavam Pyramiden de lar. A cidade ostentava uma piscina, uma academia, uma biblioteca e até um centro cultural completo com um cinema. Era uma comunidade próspera, um microcosmo da vida soviética em um dos lugares mais remotos da Terra. Mas, como muitos projetos soviéticos, o tempo de Pyramiden chegou ao fim. Em 1998, o assentamento foi fechado, deixando para trás uma cidade fantasma que permaneceu vazia por uma década. No entanto, em 2008, Pyramiden voltou à vida, não como uma cidade mineira, mas como um destino turístico único. Hoje, os visitantes podem passear por esta cápsula do tempo congelada, explorando edifícios abandonados e absorvendo a quietude misteriosa de um lugar que já foi repleto de vida. A 8 quilômetros ou 5 milhas ao sul de Fethi, na Turquia, fica uma extraordinária cidade abandonada. Kayaköy, antes conhecida como Levisi, é uma cidade fantasma misteriosamente bela, congelada para sempre no tempo. Centenas de casas de pedra são testemunhas silenciosas de uma das maiores trocas populacionais forçadas da história. Os gregos construíram Kayaköy nos anos 1700, e ela prosperou como um assentamento cristão ortodoxo. No início do século XX, havia crescido para 20.000 residentes. Cristãos de língua grega e muçulmanos de língua turca viveram juntos pacificamente do século XIV até o início do século XX. A cidade prosperou através de suas redes comerciais, com seus residentes trabalhando como artesãos e comerciantes habilidosos. Mas tudo isso mudou após a Primeira Guerra Mundial e a Guerra Greco-Turca, de 1919 a 1922. O Tratado de Lausanne de 1923 forçou cerca de 1,2 milhão de cristãos ortodoxos gregos da Turquia e 355 mil muçulmanos da Grécia a se realocarem. Este enorme deslocamento perturbou inúmeras vidas e remodelou comunidades inteiras. Os residentes gregos de Kayaköy estavam entre os forçados a partir, mudando-se para Nea Levisi, um subúrbio de Atenas. Enquanto isso, os refugiados muçulmanos da Grécia evitaram Kayaköy, temendo histórias sobre fantasmas gregos que assombravam as casas abandonadas. Hoje, Kayaköy é um lembrete pungente deste período turbulento da história. Suas ruas vazias e edifícios em ruínas servem como um museu a céu aberto, atraindo visitantes de todo o mundo. Um lugar onde o tempo parou, mas o mistério de sua história continua. A enigmática Bodhi, Califórnia. Esta não é apenas uma cidade fantasma qualquer. Empoleirada no alto das montanhas da Sierra Nevada, a 2.550 metros, Bodhi é uma notável cápsula do tempo da Era da Corrida do Ouro, congelada exatamente como seus últimos residentes a deixaram. A história de Bodhi começou em 1859, quando William S. Bode encontrou ouro perto do que mais tarde seria chamado de Bodhi Bluff. No entanto, foi apenas em 1875, quando um desabamento de mina revelou enormes depósitos de ouro, que garimpeiros de todo o mundo correram para este assentamento de alta altitude. Em 1879, Bodhi havia se transformado em uma comunidade movimentada de 8.000 a 10.000 pessoas, com 2.000 edifícios. Sua rua principal de 1 quilômetro fervilhava com 65 salões servindo os rudes mineiros da cidade. Verdadeiramente, Bodhi capturava o espírito indomável do Velho Oeste. Mas a prosperidade da cidade foi fugaz. O declínio começou já em 1881. Dois incêndios devastadores em 1892 e 1932 destruíram 90% dos edifícios originais. Em 1942, a mineração cessou, marcando o fim dos anos ativos de Bodhi. No entanto, Bodhi não desapareceu nos anais da história. Em 1962, tornou-se um parque histórico estadual e ganhou o status de Marco Histórico Nacional. Hoje, cerca de 110 edifícios ainda estão de pé, incluindo uma das muitas minas de ouro que operaram ali. Caminhar por Bodhi hoje é como entrar em um museu vivo.
Esta é Pripyat, a cidade fantasma de Chernobyl. Fundada em 1970, esta cidade ucraniana era um farol do planejamento urbano da era soviética e da ambição nuclear. Pripyat prosperou a apenas 3 quilômetros da usina nuclear de Chernobyl, sendo a Nonatomgrad, uma cidade fechada construída para trabalhadores de usinas nucleares. Tudo mudou em 26 de abril de 1986. Uma explosão catastrófica ocorreu durante um teste de segurança de rotina no reator número 4. Materiais radioativos foram lançados na atmosfera, espalhando-se por toda a parte. As autoridades inicialmente tentaram manter a calma, chegando a abrir o novo parque de diversões em 27 de abril. No entanto, em 36 horas após o desastre, toda a população foi evacuada. Hoje, Pripyat é um lembrete assombroso daquele dia fatídico. Tornou-se um importante destino de turismo sombrio, atraindo visitantes curiosos de todo o mundo. Turistas precisam de permissões especiais e só podem entrar com guias autorizados, aderindo a rigorosas regras de segurança. A exposição à radiação durante os passeios varia de 130 a 2.610 microsieverts por hora, longe de níveis letais, mas o suficiente para justificar cautela. A zona de exclusão, abrangendo cerca de 4.140 km², tem regras estritas sobre quem pode entrar. A ausência de vida humana transformou esta área em um santuário de vida selvagem inesperado. Cervos, javalis, lobos e até bisões europeus ameaçados de extinção agora vagam livremente nesta reserva natural acidental. Cientistas estudam o local para entender os efeitos a longo prazo da radiação e observar o ecossistema único que emergiu. Pripyat não é apenas uma cidade congelada no tempo, é um testemunho vivo e pulsante da resiliência da natureza e um lembrete assustador das potenciais consequências do erro humano. Oradour-sur-Glane, um lugar onde o tempo parou. Antes era uma tranquila vila agrícola aninhada no coração da França, a 24 quilômetros a noroeste de Limoges. Esta pequena comunidade fervilhava de vida. A data era 10 de junho de 1944, apenas 4 dias depois que os aliados desembarcaram nas praias da Normandia no dia D. Os aldeões de Oradour-sur-Glane seguiam suas rotinas diárias, inconscientes do horror que estava prestes a acontecer. Por volta das 14 horas, tropas da 2ª Divisão Panzer da Waffen-SS desceram sobre a vila. Os soldados reuniram 642 inocentes, homens, mulheres e crianças. Os homens foram separados e forçados a entrar em celeiros. Lá, eles foram baleados nas pernas, deixados para se contorcer de dor, enquanto os celeiros eram encharcados com gasolina e incendiados. Enquanto isso, 240 mulheres e 205 crianças foram levadas para a igreja da vila. Os soldados acionaram um dispositivo incendiário, enchendo a igreja com fumaça e fogo. Quem tentava escapar era recebido com tiros. Oradour-sur-Glane foi reduzida a ruínas fumegantes em questão de horas, suas ruas silenciosas, exceto pelo estalar das chamas e o eco de vidas perdidas. Após a guerra, o general Charles de Gaulle tomou uma decisão profunda. Ele decretou que Oradour-sur-Glane deveria permanecer intocada, um memorial permanente aos horrores da guerra. Em 1946, o governo francês a designou como Sítio Memorial Nacional. De fogos que ardem eternamente sob a terra, a cidades engolidas pelas águas e esquecidas pela guerra, cada localidade fantasma que revisitamos ecoa histórias de glória, tragédia e um mistério profundo. Elas são mais do que ruínas, são testemunhas silenciosas, monumentos à fragilidade da ambição humana e à resiliência implacável da natureza. Mas o verdadeiro enigma reside não apenas no que as levou ao desaparecimento, mas no que ainda guardam em suas sombras e silêncios, esperando ser descoberto. Que lições tiramos dessas cidades perdidas? Que segredos elas ainda sussurram ao vento? A história está à espera de ser revisitada e compreendida. Se você foi cativado por estas narrativas, abrace a curiosidade e explore o desconhecido. Deixe seu like, inscreva-se no canal para mais viagens no tempo e compartilhe suas próprias reflexões sobre as cidades desaparecidas nos comentários. O passado nos chama. Você está pronto para atender?